Fala pessoal, Bem-vindos a mais uma explicação aqui no canal Legislação de Elite. Hoje a gente vai desbravar o Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826 de 2003, parte 5. Nosso foco total? Estruturar e dominar de vez aquele famoso e temido artigo 6º. Olha, esse é, sem sombra de dúvida, o ponto que mais derruba candidato em concurso, viu? Principalmente quem foca nas carreiras policiais e de tribunais. Então cola aqui comigo, a gente vai pegar toda essa base legal, organizar esse verdadeiro caos jurídico na nossa cabeça e transformar isso em ponto garantido na prova. Bora lá? para a gente não se perder, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. Primeiro, regra geral e exceções. 2. Legislação própria versus artigo 6º. 3. O grande duelo entre guardas municipais e policiais penais. 4. Um passo a passo para resolver casos práticos. E, para fechar com chave de ouro, as pegadinhas e os erros mais comuns. Certo, vamos começar pelo começo. Seção 1. Regra geral e exceções. A primeira coisa que tem que estar cravada na sua mente é a seguinte: a regra absoluta no Brasil é a proibição do porte de arma de fogo. Ponto. Entender isso muda o jogo na hora da prova. Pensa comigo. Se a lei parte de uma proibição geral, qualquer permissão tem que ser tratada como uma exceção super restrita. Não existe margem para invenção aqui. E dentro desse mar de exceções, a mais cobrada pelas bancas é o tal do porte funcional full. Mas o que é isso na prática? É aquela autorização legal que permite ao agente público portar a arma não só durante o serviço, mas também na folga, na vida privada. E como a gente vai ver, a legislação dá esse pacote completo para algumas carreiras específicas, mas coloca barreiras bem pesadas para outras. Isso nos leva direto para a nossa seção 2, legislação própria contra artigo 6º. Presta muita atenção nessa divisão, porque esse é o principal filtro mental que os examinadores tentam bagunçar. De um lado, a gente tem autoridades, como juízes, promotores e procuradores. Sabe de onde vem o direito de porte deles? Não é do Estatuto do Desarmamento. O amparo deles vem de leis orgânicas próprias, como a LOMAN para os magistrados e as leis específicas do Ministério Público. É um mundo totalmente à parte. Já do outro lado da história, a gente tem o pessoal regido diretamente pelo artigo 6º do Estatuto. É aqui que entram as Forças Armadas, a Polícia Federal, as polícias militares e civis, além das guardas municipais e policiais penais. O erro fatal que a banca torce para você cometer é exatamente misturar essas duas caixinhas. Não caiam nessa. Bom, e quando a gente fala desse pessoal regido por legislação própria, como os magistrados e os conselheiros de tribunais de contas, e só um parêntese importantíssimo, pela súmula 42 do STF, os conselheiros são equiparados aos magistrados, tá? Enfim, sempre surge aquela dúvida, mas e o calibre? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo com uma frase clássica: a defesa pessoal está no ânimo do porte, não no calibre. Traduzindo para sua prova, não existe qualquer restrição de calibre para eles. Eles podem sim portar armamento de uso restrito. Por quê? Porque o objetivo da lei é garantir a vida e a integridade daquela autoridade no exercício da função, não importando o tamanho da munição. Avançando para a seção 3, vamos entrar no assunto mais quente do momento: guardas municipais versus policiais penais. A chave para entender o cenário atual das guardas municipais se resume a uma expressão que o STF usou: interiorização do crime. Antigamente, a redação original do Estatuto amarrava o porte ao número de habitantes da cidade. Era como se criassem castas de guardas. Só que em 2021, o Supremo derrubou tudo isso num julgamento histórico. Eles reconheceram uma realidade dura que a gente conhece bem: a criminalidade migrou forte para o interior do país. Então hoje é totalmente inconstitucional barrar o porte com base na população. Não importa se é uma capital gigante ou uma cidadezinha pequena, os integrantes das guardas municipais têm direito ao porte funcional full, desde que, claro, cumpram os requisitos técnicos. Agora vamos colocar essas duas carreiras lado a lado, olhando direto para os parágrafos do artigo 6º. Para as guardas municipais que estão lá no parágrafo 3º, o porte é full. A lei exige formação, exige fiscalização, mas o grande pulo do gato é: não exige dedicação exclusiva. Já para os policiais penais e agentes de escolta de presos, lá no parágrafo 1º-B, a regra é bem mais fechada. Para eles terem o porte fora de serviço, a lei exige formação, fiscalização e, obrigatoriamente, o regime de dedicação exclusiva. Ah, e tem outro detalhe muito relevante sobre a Polícia Penal. A lei deixa claro que um decreto do presidente até pode regulamentar o curso de formação, mas um decreto jamais pode inventar barreiras novas que não estejam previstas na própria lei. Para você não esquecer isso de jeito nenhum na hora da prova, a gente criou o macete do DEF. Funciona assim: para o policial penal conseguir o porte na folga, ele tem que preencher os requisitos cumulativos. As letras D e E formam dedicação exclusiva e o F puxa formação e fiscalização. É o combo inegociável.
Já a Guarda Municipal se resume à falta do DE. Ou seja, a lei silencia, então não precisa da bendita dedicação exclusiva para os guardas. Joga essa sigla mental na prova que você resolve questões complexas em questão de segundos. Mas espera aí, um alerta gigantesco antes da gente ir para a prática. Muito cuidado com a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. O estatuto prevê porte para eles? Com certeza, mas a restrição operacional é pesadíssima. O porte full só vale para quem está na rua efetivamente em atividade operacional de campo. Aquele analista que trabalha no escritório, focado em funções puramente administrativas, não tem esse direito. O examinador ama inventar uma historinha sobre um analista interno levando arma para casa só para forçar o erro de quem não domina essa diferença. Fique de olho. Beleza, sessão 4 agora, passo a passo e casos práticos, vamos ver como isso cai. Sempre que você esbarrar numa questão longa e cheia de detalhes sobre porte, aplique metodicamente esse filtro de 4 passos. Passo 1. Qual é a base legal? É um artigo 6º ou é uma lei própria de juiz e promotor? Passo 2. A categoria tem direito ao porte full ou é só durante o expediente? Passo 3. Se for o porte fora de serviço, os requisitos cumulativos estão lá? Lembra da nossa regra do DEF para os policiais penais? E o passo 4, que muita gente ignora. O vínculo do agente com a administração é efetivo? Se a questão mencionar contrato temporário, comissionado ou terceirizado, corta na hora. Não tem direito a porte funcional. Vamos testar nosso método? Caso prático número 1. Um conselheiro de Tribunal de Contas estadual quer adquirir uma arma para defesa pessoal. A banca pergunta se ele esbarra em alguma restrição de calibre. A resposta é um sonoro não. Aplicando o passo 1, a gente nota que a base não é o artigo 6º. Pela súmula 42 do STF, os conselheiros são totalmente equiparados aos magistrados e, como já vimos, o ânimo do porte deles é a defesa pessoal. Logo, isso afasta qualquer limite de calibre de uso restrito. Caso 2, um verdadeiro clássico das carreiras policiais. A pergunta é dupla. Trabalhador terceirizado de presídio tem porte em serviço? E o policial penal efetivo, mas sem dedicação exclusiva, pode levar a arma para casa? A resposta para ambas é absolutamente não. Aplique o nosso passo 4. Terceirizado não tem vínculo efetivo com o Estado, então tem zero amparo legal para porte. E para o policial penal, a gente usa o DEF no passo 3. Se falta a dedicação exclusiva, ele perde na hora o direito de portar o armamento fora do expediente, sem exceção. Nosso terceiro caso examina o limite do Poder Executivo. Imagina que o presidente da República assine um decreto criando novas restrições para o porte fora de serviço da Polícia Penal. Isso é válido? De jeito nenhum. O Estatuto do Desarmamento diz claramente que o decreto serve só para organizar os detalhes práticos da formação desses agentes. Por causa da hierarquia das leis, um simples decreto jamais pode extrapolar e inventar restrições que os deputados e senadores não aprovaram expressamente no texto da lei. E finalmente chegamos à nossa sessão 5, pegadinhas e erros comuns. Vamos blindar sua prova de uma vez por todas. Para garantir que você não perca pontos de bobeira, mapeamos as 5 armadilhas mais famosas. Primeiro erro clássico: dar porte de arma para servidor administrativo do Ministério Público ou do Judiciário. Lembre-se, apenas os membros, como os juízes e promotores, têm esse direito. O segundo erro é limitar o porte do guarda municipal dizendo que a cidade é muito pequena. O STF já extinguiu essa restrição de vez. Terceiro, esquecer de checar a bendita dedicação exclusiva do policial penal. Quarto, dar porte para vigilante terceirizado dentro de presídios. E o quinto erro, muito sutil, é ler a lei na pressa e misturar as exigências do parágrafo 1º-B da Polícia Penal com as do parágrafo 3º das guardas municipais. Fique esperto com isso. Dominar essa parte do Estatuto do Desarmamento não é tentar decorar artigo igual um robô, é entender a lógica da lei. É internalizar que o porte é sempre a exceção, separar certinho as fontes de autorização e tatuar o DEF na memória. São essas atitudes simples que transformam radicalmente o rendimento de quem estuda. Fica aqui a nossa reflexão final. Como estruturar e dominar essas regrinhas chatas pode ser a grande virada de chave para a sua aprovação. Continuem acompanhando tudo o que preparamos para vocês aqui no canal Legislação de Elite. Revisem esses esquemas e comprovem como o direito fica muito mais claro quando a gente estuda do jeito certo. Excelentes estudos e até a nossa próxima explicação.